Aí vocês veem as pessoas nas ruas, não estão querendo golpe. Golpe é tirar um bandido da cadeia e botar ele para concorrer à presidência da República. Golpe é extrapolar todos os limites da lei e da ficha limpa. Enquanto isso, nós temos que assistir uma equipe de transição do governo que tem mais crimes do que o filme Carandiru inteiro. E a gente tem que gostar, a gente tem que achar isso bonito. Um ministro, um homem que cala a boca de toda uma Câmara, que derruba redes sociais do deputado federal mais votado do Brasil, que é o Nicolas, e de tantos outros deputados. E vocês acham isso normal? Quantos votos teve Alexandre de Moraes? Nenhum. Foi só a indicação do vice-presidente do PT. E nós não podemos ser hipócritas de vir aqui descer a lenha na ditadura militar e depois vir aqui e apoiar os mesmos atos só porque é a favor de vocês. Só porque está a favor do PT. O discurso da esquerda é tão excelente quanto sua hipocrisia. A gente só quer transparência. Foi dada transparência? Deu toda a transparência? Respondeu os questionamentos? Lula ganhou a eleição? Comande. Vontade do povo brasileiro. Agora, se toda vez que fizer um questionamento calar a boca de quem questionou, imagine vocês, uma mulher apanha do marido, ela chega na polícia, faz o questionamento e o policial manda prender ela. Onde já se viu? Eu quero que o PT fale e defenda tudo o que eles defendem, porque isso também assegura o meu direito de defender aquilo que eu acredito. Gritaram fora Collor, um dia depois da eleição do Collor. Gritaram fora FHC, gritaram fora Temer, 4 anos gritando fora Bolsonaro, e agora quando a gente grita fora Lula é golpe. O Brasil não vive mais uma democracia. E isso já tem sido visto nacionalmente e internacionalmente. As medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes são ditatoriais. Medidas de calar parlamentares, medidas que incluem bloquear contas de empresários, dentre tantas outras. Durante as eleições, antes das eleições, chamaram o atual presidente de genocida, chegaram a chamar ele de canibal. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Uma eleição onde o TSE foi totalmente parcial para um lado. Uma eleição onde você entra com o teu time, 11 contra 11, jogando na casa do adversário com o juiz apitando a favor dele. Erra. Só para um lado. Isso é um absurdo. Alexandre de Moraes julga. Alexandre de Moraes é vítima. Alexandre de Moraes é o acusador. E no final das contas ele que decide. E ainda debochado. Num processo administrativo, não judicial, alegar litigância de má-fé para dar uma multa de 22 milhões para um dos partidos que estava questionando. Se tem o questionamento, elucida o questionamento e pronto. Mas como assim proibir de questionar? Desde quando a sociedade brasileira, que vive numa democracia, não pode questionar? A Câmara de Deputados do Brasil está fechada. Porque não adianta nada hoje o parlamento fazer uma legislação contra o aborto se o STF decide o que quer. Não adianta nada hoje a Câmara Federal fazer uma legislação contra a diminuição da maioridade penal se o STF decide o que quer. Parlamentares são eleitos pelo povo e um dos princípios que regem a casa parlamentar é que o parlamentar tem direito à expressão e voto. Porém, os membros do judiciário têm uma obrigação e um princípio que é ser discretos e se pronunciar somente em processos judiciais quando provocados. E no Brasil hoje nós temos exatamente o contrário. Um ministro, um homem que cala a boca de toda uma Câmara, que derruba redes sociais do deputado federal mais votado do Brasil, que é o Nicolas. E de tantos outros deputados. E vocês acham isso normal? E quando chegar no PT? Quantos líderes do PT cresceram lutando contra a ditadura e pela liberdade? E hoje estão lá, ó, no parlamento, vereador Anacleto? Contra a ditadura?
Estão lá no parlamento e hoje agem em favor, em conformidade, aqueles que estão calando a boca da oposição. Eu disse e repito aqui. Até quando essas pessoas vão tolerar e aceitar esse tipo de atitude? Aí vocês veem as pessoas nas ruas, não, estão querendo golpe. Golpe é tirar um bandido da cadeia e botar ele para concorrer à presidência da República. Golpe é extrapolar todos os limites da lei e da ficha limpa. Golpe é um sistema eleitoral brasileiro, dá todas as condições para colocar esse cara lá. Isso é golpe. Isso é um golpe que feriu e fere a sociedade brasileira. Agora, quem que vai poder calar esse cara? Calar não precisa calar. Quem que vai poder parar esse cara? O Senado? Acho difícil. Presidente da República? Essa casa nem se fala. Quem será que vai poder calar para garantir a liberdade? As liberdades individuais, as liberdades de expressão e as liberdades até mesmo de empresários pagarem os seus funcionários porque estão com contas bloqueadas por multas impagáveis. Inclusive infelizmente, se suicidou em Minas Gerais. Até quando a gente vai tolerar esse absurdo calados? Lula foi preso, julgado e condenado por mais de 20 juízes em 2 processos. Foi descondenado por uma questão de CEP, porque ele não poderia ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília, né? Cometeu os crimes, mas não podia julgar aqui. Gritaram fora Collor, um dia depois da eleição do Collor. Gritaram fora FHC, gritaram fora Temer, 4 anos gritando fora Bolsonaro, e agora quando a gente grita fora Lula é golpe. Qual que é o tamanho da hipocrisia disso? Qual que é o tamanho da hipocrisia da esquerda de questionar, e eu quero deixar muito claro aqui, eu repudio qualquer tipo de ato de trancamento de estradas, de queimar fogo, tacar fogo em pneu. Agora, quando é a esquerda se manifestando, queimando ônibus, fazendo barricadas, o MST invadindo fazendas, o MTST invadindo propriedades, aí, tudo bem. Qual que é o tamanho da hipocrisia disso? E quero deixar claro que não defendo, inclusive falam tanto de redes sociais, que é como se só eu tivesse aqui, mas eu deixei uma nota de repúdio nas minhas redes sociais a qualquer ato que interferisse no direito de ir e vir das pessoas. Porque precisa ser coerente no discurso. Não dá para mudar agora que o presidente é outro. Tem que ser coerente. E falando em Congresso, nós temos o Congresso mais conservador da história do Brasil. Qual será a vontade do povo? Somente o Partido Liberal? 101 deputados, mais republicanos, PP e tudo mais. Enquanto isso, nós temos que assistir uma equipe de transição do governo, futuro governo, que tem mais crimes do que o filme Carandiru inteiro. E a gente tem que gostar, a gente tem que achar isso bonito. É o líder da quadrilha e todos os... Essa palavra depois, vereador. Aí tu fala o que tu quer. Agora, o que mais me admira é que quando nós falamos aqui da moção de apoio às questões do Alexandre de Moraes, é isso que nós deveríamos ter tratado apenas. O ministro bloqueou as contas do Nicolas, que eu citei, e não deu sequer para ele, até hoje, acesso ao processo. Vereadora Sandra, eu concordo contigo, tá? Eu concordo quando tu diz que não é terra sem lei e que certas atitudes que já são consideradas crimes sumariamente devem ser removidas e ter o devido processo legais para as que sejam julgadas. Agora, bloquear contas, achar normal e não dar sequer o acesso ao processo para o julgado, um parlamentar mais votado, quantos votos teve Alexandre de Moraes? Nenhum. Nenhum. Foi só a indicação do vice-presidente do PT. Então, eu quero deixar muito claro aqui que a nossa posição
Tem quem chame de radical, tem quem chame do que quer que seja, mas a posição de pelo menos 58 milhões de brasileiros hoje. E essas pessoas não podem simplesmente ser caladas por um ministro do Supremo. Essas pessoas têm o direito de se manifestar. Eu disse antes e repito, vereadora Anacleto, eu vou defender até o último momento o direito de você se manifestar. E eu sei da importância do contraponto que o próprio PT tem para a história do Brasil. Porque deve sim existir o equilíbrio entre direita e esquerda, entre social e desenvolvimento econômico. Deve. Mas quando um lado é calado e extrapolam os direitos constitucionais básicos, nós não temos sequer uma Constituição Federal no Brasil. Rasga-se a Constituição, tira das pessoas o direito de se manifestar. E nós não podemos ser hipócritas de vir aqui descer a lenha na ditadura militar e depois vir aqui e apoiar os mesmos atos só porque é a favor de vocês. Só porque está a favor do PT. Como isso pode ser visto como democrático? Como isso pode ser visto como correto? A gente só quer transparência. Foi dada transparência, deu toda a transparência, respondeu os questionamentos, Lula ganhou a eleição, comande, vontade do povo brasileiro. Agora, se toda vez que fizer um questionamento calar a boca de quem questionou, imagine vocês, uma mulher apanha do marido, ela chega na polícia, faz o questionamento e o policial manda prender ela. Onde já se viu? Onde já se viu? Em que sociedade vivemos? Que Constituição é essa que não é respeitada? A Constituição humanitária de 1988. O que a gente quer é transparência. A gente quer verdade. E a gente quer respeito. Respeito à liberdade religiosa, respeito à liberdade de expressão, respeito às liberdades políticas, seja do PT, do PL, da direita, da esquerda, de quem quer que seja. É simples assim. Enquanto um lado quer que todos tenham um direito de se manifestar e tudo mais, o outro lado acha bonito cercear o direito dessas pessoas. E como eu já disse, o maior erro é achar que o incêndio na casa do vizinho nunca vai atingir tua casa. Na história diz, um alemão, primeiro eles levaram os comunistas, eu não era comunista, não me preocupei. Depois eles levaram os fulanos lá, eu também não era, não me preocupei. Depois eles levaram os judeus, eu não era judeu, não me preocupei. E chegou o dia que me levaram. E nesse momento eu não tinha mais ninguém, nem para lutar por mim, e nem forças para lutar contra eles. Obrigado.